Olá, estamos então aqui com mais uma Essência Feminina e hoje eu tenho o prazer de entrevistar, de conversar, de ter um bate-papo gostoso com a Raquel Surtel. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. E a Raquel, essa mulher ela mandou a mini bio dela. E para vocês verem assim, eu disse, meu Deus, é muita coisa. Eu me senti assim, meio com um grãozinho de feijão perto dela, assim, é uma mulher maravilhosa. Ah, tá. Posso continuar de onde eu parei? Raquel, me diz uma coisa, eu quero saber um pouquinho, tá, da tua infância. Como é que foi a tua infância? Tua base familiar, como é que foi? Na minha infância nós viemos, de uma família bem baixo nível, vamos assim dizer, bem humilde, nossa família, e nós somos entre 7. Então sabe como é que é aquelas coisinhas de a gente querer ter alguma coisa e não ter, passar alguns perrengues, e aquela criança que se criou a vida toda em escola pública, né? Foi bem complicado, bem difícil, né? Porque por nós termos 7 filhos, tinha muita competitividade entre aquelas crianças, né? E a Raquelzinha sempre é aquela que era nota 10 na escola, sabe? Ah, coisa boa, né? Só que arranjava algumas briguinhas entre os irmãos, porque quem é que era elogiada em casa? A Raquel. A Raquel. Mas tu sabe que mesmo, tu disse que tem 7, né? Eu sou em 3. Meu Deus do céu. É que na minha época, né? Eu sou mais velha que você certamente, mas na minha época não tinha hiperatividade, não tinha o tal de TDAH. Então eu era considerada burra. Pensa numa pessoa que só tinha o boletim vermelho. Cruz credo. Já o meu irmão era só nota 10. Só elogio. Eu não tinha o dom para português, mas em compensação eu tinha o dom para música, eu era autodidata. Eu tocava uma flauta, eu tocava piano, eu tocava tudo só de ouvido. Então eu tinha esse dom. Só que naquela época também era mais complicado, né? Para conseguir colocar numa escola musical, para dar um caminho para a pessoa. E também a minha mãe, meu pai também, não tinha esse conhecimento, né? Então acredito que tenha sido contigo assim a mesma coisa entre teus irmãos, né? Um tira nota baixa, a Havaiana já corria. A cinta. A cinta, né? Hoje não pode, mas a Havaiana, meu Jesus amado. Então, guria, eu tinha 10 anos, né? Quando então a mãe decidiu se separar, daí separou do pai. E ela foi trabalhar de faxina. Com 10 anos ela sentou para nós, porque a nossa história da família é longa, né? Minha mãe foi casada há 21 anos, abusada sexualmente, né? Alguns filhos teve através de abuso, né? Por isso que hoje eu trabalho com isso, com abuso sexual, né? Com violência doméstica, já veio de raiz minha. E com 10 anos a minha mãe sentou, eu era a filha mais era do meio, porque daí ficou 3 com meu pai e já tinha uma casada, né? Daí ficou 3 com meu pai e eu e mais 2 com a minha mãe, mais 3 com a minha mãe, 3 pequenos, né? Eu tinha 10, meu irmão 8, minha irmã de 6. Minha mãe chegou e disse assim, a mãe tem que criar vocês, então a mãe precisa trabalhar. E quem ficou responsável pelos 2 menores? A Raquelzinha. A Raquelzinha cozinhava, limpava a casa, não tinha máquina de lavar na época. Hoje a minha filha com 11, eu olho para ela e disse, meu Deus, ela era uma criança. Na verdade, tu assumiu um papel de mãe, tu perdeu um pouco a tua infância, claro que não culpando a tua mãe. Sim, não, que era necessário, né? Era necessário, isso era muito comum também. A minha mãe, eu tenho diferença de 10 anos do meu irmão, e aí a mãe também trabalhava, e aí quem ia cuidar daquela criança, daquele menino, ele era enorme, de gordinho, então eu também tinha que auxiliar, enfim, mas a gente acabava perdendo um pouco da infância, né, na verdade. E eu acho, Suzy, que hoje eu ser essa menina, hoje eu vou fazer 40, esse ano eu vou fazer 40, tá? Mas ninguém diz. Guria, eu acho que hoje que eu tive uma adolescência tardia. Que se tu vê a minha casa cheia de criança, tô sempre com criança brincando com adolescente, então eu acho que eu ainda sinto a necessidade da infância, sabe? Tu sabe o que eu vejo em ti?
Porque eu te sigo nas redes sociais, a gente já se conheceu, já conversou em outros eventos também, mas quando eu olho, eu vejo uma Raquel adolescente. Sim. Porque eu me vejo assim também. Espírito jovem. Às vezes a pessoa diz assim, ai, quando é que tu vai crescer? Eu digo, não sei. Nem quero, não né? sei, tá bom assim, porque é o espírito da gente. Sim. Justamente porque talvez tenhamos passado alguns perrengues lá atrás, não conseguimos viver algumas coisas. Sim, então hoje a gente se dá o luxo de viver, de sorrir e de tocar a vida. Extravasar a vida, né? Exatamente. Raquel, eu tô impressionada contigo. Fiz uma colinha aqui, tá, gente? Porque essa moça, ela é presidente do movimento Mulheres de Impacto, que reúne mais de 10 mil mulheres de todo o Brasil. E tem algumas fora do Brasil, né? Olha só, o que é esse movimento? Como que esse movimento nasceu? Guria, é novo para muita gente, tá? Agora com o meu novo livro, o Superação, que já deve estar a par do livro Superação, são mais de 10 autoras, né, de todo o Brasil também. Vou falar um pouco sobre a minha história. Mas eu fui 6 anos pastora, missionária. A gente trabalhou vários estados, viajando, cuidava de igreja, né? E nesse meio tempo eu vi que as mulheres, principalmente evangélicas, necessitava de um apoio, né, de conselhos, e muitas delas eram dependente financeira, dependente emocional, e até dentro da igreja muitas delas sofriam violência doméstica, assim como minha mãe também, que nós somos criados no meio evangélico desde criança. Eu não sei o que é o mundo, vamos assim dizer, né? Eu fui criada ali rígido, né? Então ali que eu vi a necessidade. Daí quando eu estava no campo missionário trabalhando, as senhoras mais velhas de 50, 60 anos vinham se aconselhar comigo. Eu achava assim incrível, assim, sabe? E da onde eu ia tirar isso se eu não tinha estudo, né? Para isso, foi trabalhando ali com elas ali que eu tive a minha experiência. É que tu amadureceu cedo, né? Sim, eu casei novinha, casei com 18 anos. Eu casei com 18 anos, 5 meses de casado, eu fui para o campo missionário, né? Então, vamos assim dizer que foi... A experiência de vida, acho que às vezes é bem mais do que tu tá... Não que as pessoas não devem estudar na escola, porque isso é uma base boa, mas a experiência do dia a dia nas dessa área, né? Sendo que agora foi com 38 anos que eu me formei, que eu fiz a minha pós em sexologia ali, né, em terapia sexual para trabalhar com os casais. Mas eu já venho de uma longa data ali com experiência com casais, com família. E essa minha bagagem, né, e isso aflorou a mais em 2018 quando eu separei do pai da minha filha. E daí para mim não focar na separação foi aonde eu criei o movimento, dei asas ao movimento, né? Daí, eu já tinha no meu coração isso, só que eu não tinha tanto tempo, porque tinha casa, família, esposa, igreja, né? Daí ali naquele momento eu vi que daí abriu uma oportunidade, vou lançar as Mulheres de Impacto. Daí foi onde eu criei um grupo de WhatsApp. Na época, 200 e poucas meninas, tinha psicóloga, professoras, eram várias mulheres de várias profissões ali, uma ajudando a outra. Tanto que expandiu demais, que a gente fez o grupo do Facebook, né? Daí foi expandindo E me diz uma coisa, esse teu lado empreendedor, tu descobriu ele cedo, tu fazia coisa para vender, para se virar, para ajudar? Sim, tudo isso no campo missionário. No campo missionário foi que, quando eu estava lá, a gente não era assalariado financeiramente. Então, eu sei fazer crochê, tá? Eu aprendi olhando minha mãe fazer, e eu vendia R$10 esse crochê. Então, eu sempre fui multifunção. Eu fazia os crochêzinhos, daqui a pouco eu inventava tiarinha, sempre fui da área do artesanato. Tu sabia se defender? Sim, eu sempre tinha o meu fundo, meu dinheirinho, meu colchão financeiro, eu sempre tive. Não deixava faltar o pãozinho de cada dia. Quando eu e o pai da minha filha retornamos para Gravataí, daí vamos assim dizer que a gente saiu do campo missionário, a gente voltou com a mão na frente e para trás, né? Foi aonde eu disse, agora a gente tem que, né? Aí a gente criou a nossa empresa, a LR Clima Sul, que até hoje é dele, né? Daí ficou 7 anos ali, foi onde ele se separou, ele ficou com a empresa, né? E daí eu criei a VIP, né? Comecei a VIP do zero, e foi ali que ramificou várias
várias coisas, né? Eu trabalho, já tinha feito um extensivo, né, de mídia social, marketing, publicidade, e eu fui criando tudo, englobando tudo dentro da VIP. Daí tudo para tu precisa de um serviço, por que não agregar outros serviços para tu empreendedor? Eu vejo que no Dia dos Namorados tudo também, né? Esse no Dia dos Namorados, as decorações românticas foi assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi onde foi surgindo as ideias, né? As ideias. Foi no momento que da pandemia, quando tá todo mundo ruim financeiramente, né? Pô, os casais estavam em casa, não tinha dinheiro para viajar. Pô, por que a gente não ligar uma coisa com a outra, né? Foi onde surgiu a decoração romântica, eles começaram. Daí foi a VIP tinha dado uma parada, né? Que eu trabalho por aí com cartões de visitas, flyers, essas coisas, o enxoval todo de empresa, né? E daí deu uma parada, surgiu ali a oportunidade, deslanchou, assim, daí deu certo. E me diz uma coisa, junto disso tu consegue conciliar, porque hoje é tu e a tua filha, né? E tu consegue conciliar, ela consegue entender, ela também já ela também já tá. Eu vi. Sim, ela já tem parceria. Ela já tá lá nos marketing, né? Eu já assisti ela outro dia. Isso é bom, né? A gente vê assim o crescimento. Ela estuda também. Sim, ela tá na sexta série. Inclusive, ela é uma criança que é só elogio. A Raíssa, as professoras, meu Deus, a Raíssa é uma criança proativa, né? Ela termina as tarefinhas dela, vai lá e ajuda as crianças a entenderem do conteúdo. A Raíssa é um amor de pessoa. Livro. Como que tu virou autora, escritora? Da onde é que saiu essa ideia? Estou aqui, vou escrever uma receitinha aqui, pronto. Não, como é que foi? Sim, tu viu ali que eu disse das necessidades das mulheres que eu entendia, né? Principalmente da área sexual, né? A dependência das mulheres. Por que não escrever um livro? O meu primeiro livro, né? Que agora nós temos mais 2 em andamento aí. E então coloquei tudo aquilo no livro, né? Conversei com uma editora parceira, né? Fizemos o livro, enviei lá para São Paulo o esboço e me chamaram daí para a Bienal de São Paulo, né? Daí é onde foi que estourou. Surgiu essa outra oportunidade agora de eu fazer um outro livro pela uma outra editora, né? Como eu estava já com o contrato, eu passei daí para as mulheres de impacto, né? Abrir um caminho também. A gente tem que estar sempre... Eu amo oportunizar outras mulheres. E abrir espaço, assim, prontamente, fechou ali as 10 meninas. E se Deus quiser, esse ano as 10 meninas aí estão indo para Curitiba lançar o livro na Bienal de Curitiba. Ah, mas que bacana. E me diz uma coisa assim, ó. DNA 2026, o que é esse DNA? Esse DNA ainda eu vou deixar. Esse daí. Que tu botou é um projeto. É um outro projeto. Tá. Depois que terminamos o Superação, vamos dar início no DNA. Tá. E agora me diz uma coisa: sexóloga. Como é que tu lida com isso? Ou tu lida com casais, as mulheres te procuram? Sim, eu faço mais terapia, por exemplo, assim, não tem um escritório, né? É mais conversado, as meninas vêm até a minha casa, é tipo um desabafo, porque eu não exerço ainda em escritório, a função. Essa função de atender a domicílio. As pessoas vão lá bater um papo. Isso, a gente conversa como se fosse. É terapeuta, terapia sexual, a gente trabalha nisso. Com alguns casais também, mas só com mulheres ou casais a gente faz. E quando a gente, né, a mente suja, quando a gente ouve... Não, é que vocês sabem o que é, o público está acostumado com aquelas sex shop. Também, mas tem muitos sexólogos que eles falam abertamente ali dos genitais, entendeu? Eu já, é mais escondidinho, ali só falo alguns conteúdos e em particular com os pacientes. Pois aí é mais particular do que exposto. Quando um casal te procura, é mais fácil a mulher já
expor o problema e o marido fica, ou o marido já chega também com a fora. Não, os homens é mais difícil de explanar, as mulheres falam mais abertamente. Eu prefiro falar mais somente com as mulheres, mas tem algumas que trazem os seus parceiros até para eles entenderem melhor o conceito ali, né? O conceito que está acontecendo. A senhorita também aqui, né, é do Movimento Lilás. Gravata Lilás, é embaixadora. É embaixadora. Me conta isso, como é que é essa tua... tu falaste que tu te dedica em função da tua mãe ter sido, né, abusada, violentada. Não tinha como dizer não, né? Sim, é uma coisa que né? é horrível. É horrível. Eu acho que... É o famoso estupro marital, né? Existe, né? As pessoas não sabem, as pessoas, porque é casada, é obrigado, obrigação, né? Relação, mas não, é que nem tinha uma novela que acho que o José viu, que ele dizia, te prepara que hoje eu vou te usar. Te prepara que eu vou te usar. Eu ficava, meu Deus do céu, e se a pessoa não queria ser usada naquele momento. É triste, né? E tem. Uma coisa é tu ter uma relação sexual com uma pessoa porque tu gosta, porque tu quer, né? E outra coisa é tu ser, né, abusada, né? Não, e tem histórias de meninas, né, que hoje é muito comum a mulher tomar antidepressivo, né, e dormir, adormecer e acordar com as partes íntimas ali doendo, machucado. E o marido abusou sexualmente dela dormindo dopada. Isso acontece muito. Triste. É triste. É uma realidade que hoje a gente pode falar, né? Porque antigamente não se falava, né? Eu lembro assim que uma frase assim da minha mãe, às vezes ela dizia: não me separa do teu pai porque eu tinha que cuidar de vocês. Sim. Né? Claro que era um outro contexto, então tudo bem, né? O meu pai tinha problema de alcoolismo, né? E a gente tem que saber perdoar, né? Mas machuca muito, né? Mas a gente a cicatriz fica ali. Fica ali, tu lembra, né? Às vezes eu fico pensando assim, um dia uma terapeuta disse pra mim assim, tenta pensar em coisas boas, e eu parei e fiquei, meu Deus, só tem coisa ruim, não consigo, não tinha uma memória afetiva boa para lembrar. É um exercício, né? Porque aí lembrava de outras coisas, então isso acontecia muito. E hoje eu vejo, né, o porquê. Mas hoje está mais fácil, né, da mulher tomar uma atitude também. Sim, vários braços aí de apoio, né? Gravataí Lilás é um deles, né? Gravataí, tu me corrija, tá, por favor. Mas me parece que Gravataí não tivemos feminicídio. Sim, esse ano, né? Porque tem uma campanha muito boa em cima desse movimento. Gravataí, né? Mas fora outras cidades aí tá feio, né? Não, eu lembro uns 2 finais de semana atrás. Deu 11, eu acho. 11 pessoas, 11 mulheres. 11 mulheres. Por que será que o homem, é mais difícil para o homem aceitar, gente? O não. Por que é mais difícil aceitar o rompimento? É o machismo, a possessividade, né? É como se fosse a propriedade, tá enraizada no homem isso, né? Porque, gente, assim, ó, eu acho assim, a mulher, ela perdoa muito, ela releva muito. É muito passiva, né? Mas quando ela toma aquela decisão que ela decidiu, ela sai só com a canequinha. E ela se refaz. E vai embora. E ela se refaz. E eu acho que isso é o que afronta os homens, é ver aquela mulher se refazer. Isso é uma afronta, né? E por essa afronta eles acham que ela não pode, né? É a famosa possessividade. E Raquel, agora me diz uma coisa assim, qual é o teu eu não sei se é o orgulho, a palavra certa, a menina dos teus olhos de ouro, desses projetos todos que tu tem, né? Porque eu tenho uma amiga, Tânia Marcelino, que ela diz assim pra mim: a Suzana é movida a projeto. E realmente, eu sou movida a projeto. Porque às vezes eu tô jururu, mas se a pessoa chegar pra mim, olha, vamos lá, aqui eu já compro aquela ideia, já tá pensando no... Exatamente, eu já compro a ideia, já tô assim. O que seria a tua menina dos olhos de ouro? Todos eles estão englobados, enraizados um no outro, né? Mas as mulheres de impacto é o que nasceu de mim, né? Eu digo que do coração de Deus, nasceu primeiro no coração de Deus e depois veio para mim, porque é algo que a gente trabalha a não competitividade entre as mulheres. É onde as mulheres de impacto
vai te abraçar, vai dar a mão, né? Vai te apoiar, é aquela que vai arrumar a tua coroa, vai dizer, ó, eu quero essa coroa, tá brilhando. Não, ali tem espaço para todas. Então as mulheres de impacto, assim, é o meu projeto hoje, né? Inclusive, não sei se tu viu que eu me candidatei à última eleição. Eu vi. Eu disse, mas o que Raquelzinha está fazendo nesse Qual é o meu intuito? Era a Casa das Mulheres de Impacto em Gravataí. O que eu queria fazer nessa casa, e que eu vou fazer ainda, eu quero ter essa casa, né? É uma casa modelo. Pra quê? É uma casa 24 horas, tá? Hoje em dia, se uma mulher se separa, muitas vezes ela não tem pra onde ir. Que sofre violência doméstica, ela não tem um amparo ali. Não tem, né? A casa de um parente? Não. Casou, te vira, aguenta as consequências. Exato. Geralmente a gente ouve isso dos familiares, os próprios pais, né? Casou, te vira. O que seria a Casa das Mulheres de Impacto? É uma casa que vai ali permutar por 24 horas. Eu tenho todos os voluntários, tá? Eu já tenho um RH disponível. Eu tenho escola com curso profissionalizante disponível, voluntários, tá? Curso de inglês, pessoas para voluntariar na creche, que eu quero uma creche aclopada. E nessa casa seria 6 meses de luto ali da separação da mulher, que ela ficaria ali estudando, tá? Também, como eu tenho muitas parceiras... Tendo apoio, né? Como eu tenho muita parceria de empresa, as empresas que contratariam essas meninas ganhariam um selo de amigos da mulher. Então, a ideia é muito linda. Eu entrei na campanha para isso, para colocar essa casa em prática. Eu sei que é difícil a política, né? A política em si. Porque, infelizmente, muitas pessoas vendem seus votos. E eu bati naquela tecla, não vou pegar dinheiro, né? Não vou comprar voto de ninguém. Se é pra mim ganhar, joguei pro universo. Se é pra mim ganhar, ganhei. Enfim, não foi dessa vez, mas eu quero continuar por causa desse projeto. Tá no meu coração e eu sei que, não sei se vai ser pra agora, mas antes de eu partir ainda, vai ficar gravado, antes de eu partir, ainda eu quero realizar esse sonho, que é a Casa das Mulheres, né? Que vai ser um aconchego, um conforto para elas ali. Nesses 6 meses, que vai ter tipo um contratinho, né? Ali a mulher vai conseguir se levantar, vai atualizar o seu currículo, né? Vai ter oportunidade, né? Começar de novo. Porque o difícil é começar de novo, ainda mais tendo medo daquele marido que fica se atentando à pessoa, nessas medidas protetivas que às vezes não são tão eficientes, né? É complicado isso, é bem complicado, mas teu projeto é muito bacana, me chama que eu tô junto, olha. Gostei mesmo. E teus olhos brilham quando tu fala. E olha isso aqui. E é isso que é legal. Eu sou totalmente espiritual, sabe? Eu sei que quando vem daqui, né, vem de lá, ele implantou aqui e esse projeto já nasceu do coração de Deus, agora só falta expandir, né? Porque pessoas para trabalhar nele a gente tem. E eu te digo assim, na política, eu fui candidata a deputada estadual, olha só. Mas foi para preencher legenda. Sim. Porque eu estava num partido e aí eu me aventurei ali, aí quando do nada, tá legal. Vamos! Mas aí eu percebi tanta coisa que não me deixava comigo. Eu fechei meus olhos pra isso. Sabe? Se eu fosse olhar pra isso, eu também. Aí eu comecei a ver umas coisinhas, eu digo, não é isso. Aí depois me convidaram para ser candidata a vereadora, mas aí como eu já tinha aquela experiência ali ruim de ter visto certas situações, eu digo, não é pra mim. Mas eu sempre que eu posso, eu ajudei vários vereadores, vereadora, né, nas suas caminhadas, assim, não por partido, mas pela pessoa, né? Então, assim, é gratificante tu ver que a pessoa conseguiu e está realmente fazendo aquilo que ela se propôs. Já outros, né, a gente sabe que por alguma razão, né? E às vezes, eu acho que às vezes a coisa tá tão, né? Sabe? Tem enraizada lá, que quando a pessoa chega com toda aquela vontade,
ela já recebe um ela balde de tenta, água e fria. aí quando vê ela assim, ou eu entro no jogo, ou eu tenho que sair fora, então acaba ficando naquele frustrada, né? Se bem que tem bons políticos, né? Eu não vou generalizar, nós temos bons vereadores aqui em Gravataí, assim, que estão realmente fazendo alguma coisa. Me diga uma coisa, tua filha, né, é a Raíssa. Só tem ela, Sim. Não tem mais pretensão de ter bebê. Não. E agora esse coração está partido, está namorando, como é que é? Já viu, né? Spoiler! Sim, gente, tô namorando depois de 8 anos, né? Eu disse, uma vez eu falei assim, ó, eu só vou namorar alguém quando eu encontrar um homem mais homem que eu. Então, encontrei uma pessoa que me trata como... Porque assim, a gente às vezes se torna a mulher alfa por força, por não ter alguém ali do lado te acompanhando. A gente se obriga a ser a mulher alfa. É verdade. Mas, geralmente, as mulheres alfa, elas atraem o homem, a mulher ativa atrai o homem passivo, né? Mas não era isso que eu queria. Eu queria um homem que me tratasse como princesa. Encontrei o meu príncipe. Ai, coisa boa. Mas isso é interessante que tu falou. O homem mais homem que eu. Exatamente. O que acontece nos relacionamentos, assim, nós mulheres que temos que criar filhos sozinhos, tipo, eu na minha casa, sou eu que mando. Eu não consigo uma pessoa mandar. Não. Se eu disser assim, ó, vamos fazer tal coisa, eu já fui lá, já fiz. Porque se eu vou esperar aquela pessoa fazer, eu não tenho tempo. Não tem paciência. Tem paciência, eu vou lá e já fiz. Então, aquela coisa, assim, eu digo assim, ó, no fundo, bem no fundo, assim, eu sou romântica, mas é muito lá no fundo. Agora vocês estão vendo uma Raquel romântica, né? Aquela porque se todo mundo dizia assim, nossa, tu é bruta, tu corre os homens, tu corre os homens. Já chegaram a dizer assim pra mim, tu é sapatona, né? Por eu não assumir ninguém nesses 8 anos, né? Mas não, por que eu vou assumir um relacionamento só por status, que a maioria hoje está fazendo? Né? Relacionamento por status, daí acontece. Muitas vezes daí se torna uma pessoa dependente emocional, dependente financeira, e aí vai... E agora tá feliz, Tô brilhando, né? Olha essa pele. A pele tá maravilhosa aí, ó. Gente, eu tô conversando aqui com a Raquel Surtel. Gente, olha, essa menina aqui é maravilhosa, vai completar 40 anos. Quarentou esse ano, com espírito de 18. Mas não tem cara de 40 anos. Não. Mulher com vida, com alegria, cheia de propósitos também, né? Mulheres de impacto. Deixa o teu recadinho aqui então, por favor. Então, meus amores, como eu chamo os meus seguidores da rede, né? Vão lá, sigam Raquel Sutel, é Raquel Sutel _oficial. Sigam também as Mulheres de Impacto, movimento _mulheres de impacto, que eu tô sempre colocando ali as funções, os encontros das Mulheres de Impacto. Ontem nós tivemos o curso Mulheres de Impacto no stand de tiro. Eu levo as meninas pro tiro. Gente, eu vi isso. A mulher dá até tiro. Sim. Eu digo assim, não dá pra comprar briga com ela, que ela acerta. Sim, que nem eu digo, esse é o empoderamento feminino, é a mulher estar onde ela quer estar, né? Seja ela no tatame, que eu tenho parceria também com o Brian, que é do jiu-jitsu, né? Então eu levo as mulheres pra lá, levo as mulheres pro stand de tiro. Então as mulheres devem estar onde elas querem estar, porque hoje o machismo é a mulher na frente do fogão e na pia, né? É verdade. Mas não, as mulheres podem estar lá, ó, atirando, pode estar lá. E também rolando, assim, a autodefesa, né? Autodefesa, a gente tudo englobando, né? Violência doméstica. Exatamente. O homem vem, tu já dá uma virada nele, vai fica quietinho. Então sigam lá nas redes. Querem me chamar para conversar, fiquem atentas nos eventos, eu tô sempre... Antes de terminar, tu está indo para Bienal agora? Bienal é do Rio. No Rio de Janeiro, quando é que tu vai? É depois de julho agora, dia 26 de julho. Ah, então tá, vamos torcer ali
torcer pro teu sucesso lá também. Amém. E que venda muitos livros. Ah, e depois em dezembro a gente vai fazer o grande lançamento do livro Superação ali no Cindy Lojas, que são os meus parceiros também, né? Vai bombar. Vai bombar, se Deus quiser. Então é isso, Essência Feminina encerra mais esse episódio. Voltamos semana que vem. Muito obrigada. Beijão no coração, meus amores.